Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Deus nos abençoe. E vamos juntos aqui estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 14 dos Médiuns. E hoje vamos iniciar aqui os médiuns videntes, que é no item 167. Então, Kardec diz o seguinte: os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. É raro que esta faculdade seja permanente. Resulta quase sempre de uma crise passageira. Podemos incluir, na categoria dos médiuns videntes, todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos, quando sonhamos, não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, a mediunidade de evidência. Já explicamos esse fenômeno no capítulo 6, das manifestações visuais. Aí é interessante, Paulo Renato, trazer esses termos que Kardec utiliza aqui, a dupla vista, a questão dos médiuns sonambúlicos. Seria tudo a mesma coisa ou seriam coisas diferentes dentro da mediunidade da evidência? Kardec disse que o fenômeno é o mesmo, é a alma sempre que vê, por processos diferentes, mas é sempre a alma que vê. A dupla vista pode-se considerar como a vista da alma. Nós temos a vista ordinária, a vista comum, em que nós percebemos o mundo em que nós estamos, mas para perceber o mundo espiritual é preciso um outro tipo de visão. Por isso Kardec coloca sobre a dupla vista, a percepção dos dois mundos, digamos assim, o mundo de vibração mais material, mais condensada, e aquele mundo de vibrações mais sutis, que é o próprio mundo espiritual. Mas às vezes a gente acha que são fenômenos diferentes, mas é o mesmo fenômeno que se dá em circunstância diferente por meios diferentes, mas é o mesmo fenômeno. Kardec é claro nisso, é a alma que está vendo, seja na condição de encarnado, na condição de vigília, ou seja, fora do corpo físico pelo fenômeno do sono. A alma sempre é que tem a percepção. É anímico, não é? Só vai se tornar mediúnico se houver uma interação com o objetivo de uma comunicação. É igual as outras classificações, médio falante, audiente, tudo é especificidade do mesmo fenômeno. Qual o fenômeno? Comunicação com o mundo espiritual. Essa comunicação se dá por diversos meios, como a gente nos nossos dias. Nós temos diversos veículos de comunicação. Temos o rádio, televisão, internet e tudo mais. Mas o essencial, a essência é a comunicação, que está se dando por veículos, através de veículos diferentes. Então, é bom a gente considerar isso, porque nós não estamos falando, não estamos trazendo a questão como se houvesse algo estranho ao que Kardec já colocou anteriormente. Não, nós ainda estamos falando da comunicação dos espíritos com
mundo espiritual, espíritos encarnados com o mundo espiritual e espíritos desencarnados com o mundo físico. No próprio plano espiritual nós temos esses fenômenos de vidência, né? Esses fenômenos de audição. A obra do André Luiz é rica desses fenômenos. Então vamos continuar aqui. Kardec vai dizer o seguinte, eu até me perdi aqui agora. O médium vidente, ele julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas na realidade é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Consequentemente, um cego pode ver os espíritos da mesma forma que outro que tem visão normal. Seria interessante fazer-se um estudo sobre esse último ponto, a fim de se verificar se esta faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham, pela alma, a percepção de certos objetos e que não se encontravam mergulhados em completa escuridão, Miranda. Interessante, eu lembrei do Mileco, não é? Porque ele tinha a cegueira no olho físico, mas ele, por tudo que ele trabalhava e ele interagia, mostrava-se que ele tinha uma noção, né, essa percepção visual mesmo do que estava no entorno. Até como terapeuta que era. Ele tinha realmente a faculdade de vidência. A gente pode dizer que ele não tinha uma dupla vista, sim. Porque a vista de encarnado ele não possuía. É verdade. Então não podia ser dupla. Ele possuía a vista psíquica, a vista da alma, mas que não estava ao sabor da vontade dele. Sim. Ele via o que os espíritos permitiam que ele visse. Ele possuía a faculdade, a possibilidade de ver, possibilidade, digamos, orgânica de ver, né? De se desprender de alguma forma, parcialmente do corpo físico e ver. Mas isso só se dava, repito, com a permissão dos espíritos, porque mesmo na esfera espiritual, espíritos são invisíveis, podem estar invisíveis de outros espíritos. Os superiores podem se colocar nessa condição de invisibilidade quando desejam, por um motivo que eles avaliam. Quando eles desejam se tornar visíveis, eles colocam o seu corpo espiritual na condição de visibilidade para aquele espírito desencarnado. E muitas vezes atuando no próprio aparelho visual daquele desencarnado, possibilitando que ele o veja. André Luiz mostra muito disso. Às vezes ele está com dois espíritos amigos na esfera espiritual, conversando com outro espírito desencarnado, e o espírito só está vendo ele, não vê os outros. Então a questão é interessante de se estudar e não é tão fácil, né? Ela é complexa mesmo. No caso do Mileco, até pela musicoterapia, ele devia ter uma audição também aberta, não é? Uma sensibilidade. Porque o cego... E eu lembro do Mileco, ele fala, não existe deficiente visual, não, tem o cego. O cego, ele tem esses outros sentidos mais aguçados, naturalmente. E se ele traz essa mediunidade, a audiência nele também fica mais evidente. Então vamos seguindo aqui agora no item 168. É preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. Muita gente fala, eu vi um vulto, eu vi tal coisa. Isso é, como Kardec diz aqui, uma aparição acidental, quando muito, né? Porque às vezes é uma impressão nossa apenas. E ele continua, as primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas que o vidente amou ou conheceu, e que o vem prevenir de que já não pertencem a este mundo. Há inúmeros exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes, são parentes ou amigos que, embora mortos, há mais ou menos tempo, aparecem para avisar de um perigo, dar um conselho ou pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar consiste, geralmente, na execução de uma coisa que não lhe foi possível fazer em vida, ou o socorro das preces. Essas aparições constituem fatos isolados que apresentam sempre um caráter individual e pessoal,
e não tem efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Então, é como Kardec sempre coloca. A gente só pode considerar, né, uma pessoa com mediunidade ostensiva quando ela tem uma faculdade permanente ou pelo menos frequente. Por isso que ele próprio coloca na Revista Espírita que ele não se qualificava como médium. Paulo Renato. É interessante que ele fala que a faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos frequente, de ver qualquer espírito. Então, mostrando que, novamente, que a pessoa pode ter a possibilidade orgânica, no caso aqui, de ver os espíritos. Mas esse exercício não é permanente, isto é, a pessoa não vê o mundo espiritual circulando em torno dela, todo o movimento social do mundo espiritual. Ela vê esse ou aquele espírito conforme a sua necessidade. Porque se assim fosse, se o médium vidente pudesse ver toda a sociedade espiritual em torno dela, ela não viveria, não teria a vida do encarnado, se perturbaria. Nessa condição, o próprio Chico parece que inicialmente também ficava meio confuso, por causa dessa faculdade dele tão desenvolvida, ele não sabia quem estava morto, quem não estava. O próprio Divaldo inicialmente também confundia a Dona Ivone. Dona Ivone, encarnado com desencarnado. Então, a questão realmente precisa de muito exercício, de muita disciplina, para que o médium dê a essa faculdade a utilidade para a qual lhe foi concedida. Mas é como qualquer outra faculdade, ela precisa ser aprimorada, estudada, compreendida, de modo que a pessoa se certifique de possuir essa faculdade. Porque ver esporadicamente, como Kardec coloca muito bem, não denota a posse dessa faculdade. Às vezes a gente está em grupo de estudo, a pessoa fala assim, eu acho que vi um espírito, acho que eu vi uma sombra passar por aqui, e que às vezes interrompeu o estudo para se concentrar nessa questão. Então o dirigente dos estudos tem que tomar cuidado com isso, para que não haja desvio de rota. Porque às vezes é isso que o espírito quer, interromper o estudo, o esclarecimento. Chamar a atenção, distrair. E às vezes a pessoa não viu o que ela pensou ter visto. E às vezes a pessoa só vê muito esporadicamente, questão de sombra, sente passar, que alguém passou. Então isso não é, como diz Kardec, propriamente uma faculdade mediúnica, embora se disser isso à pessoa, ela pode não gostar, Sim. Achar que a gente está criticando, está com inveja, criando embaraços, a questão às vezes complica. Kardec continua aqui dizendo o seguinte: entre esses médiuns existem aqueles que só veem os espíritos evocados, cuja descrição podem fazer com minuciosa exatidão, com todas as suas particularidades, gestos, expressão da fisionomia, os traços do semblante, as roupas e até mesmo os sentimentos de que parecem animados. Há outros em quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla. Vêem toda a população espiritual do ambiente, a se mover em todos os sentidos, como se estivesse cuidando de seus afazeres habituais. São mais raros, como Chico muito Xavier, raro, que com certeza o Chico tinha essas possibilidades, mas ele era muito discreto. Ele sabia lidar com isso de uma forma a não deixar que as pessoas que estavam à sua volta percebessem claramente qual era a sua condição, enquanto médium, de estar em interação constante com o ambiente espiritual que o cercava. E isso também, repito, essa possibilidade de ver a movimentação espiritual em torno, ela não é constante, porque isso causaria realmente prejuízo à vida de relação do médium.
né? Quase que igual ao médium ficar escutando o tempo todo os espíritos. O Divaldo mostra isso, né? Nas histórias que ele conta, e o próprio filme dele relata alguns embaraços que ele teve no trabalho dele, né? Porque alguns espíritos que se acreditavam ainda encarnados chegavam no balcão, né? Ele trabalhava numa repartição pública e os espíritos queriam informações sobre o processo deles. Eles não tinham consciência que estavam desencarnados, chegavam no balcão e pediam informação como se encarnados estivessem. O Divaldo, que tinha uma evidência muito acentuada, ele ainda naquele momento ele não conseguia perceber quem era encarnado e quem era desencarnado, tamanha a realidade da visão que ele tinha. E ele passou alguns embaraços perante os colegas de trabalho, que acreditavam que ele estava maluco, né? Até que uma colega de trabalho, né, combinou com ele que toda vez que ele visse alguém no balcão, ele olhava para ela. Se ela confirmasse, é porque estava encarnado mesmo. Né? E o que fez ele entender foi quando ele foi pesquisar lá um nome que o espírito deu, né? Acreditando em ser encarnado, do processo, lá na gaveta, foi lá no nome da pessoa e viu que ela estava já falecida. Ali foi que ele foi começando a perceber que realmente, na verdade, ele estava vendo os espíritos achando que estavam encarnados. Mas mesmo assim, é como o Paulo Renato falou, não é uma coisa que acontecia a todo momento. Era uma coisa que eventualmente acontecia. Por isso que reforça aí a questão do estudo, especialmente do livro dos médiuns, porque ele reúne um campo de informação muito útil. Kardec coloca isso no próprio início do livro. Mas se reúne um campo de informação muito útil e segura ao médium, aquele que deseja, que se interessa a questão da mediunidade, aqueles médios mesmo, iniciantes, né? Ou aquelas pessoas que já são médios há muito tempo, mas que nunca leram, né? Porque antigamente tinha essa ideia de que se lesse ia prejudicar o exercício mediúnico, muito estudo prejudicaria. Então, o livro dos médiuns realmente ele traz elementos, exemplos, comentários dos benfeitores, comentários de Allan Kardec, muito úteis a quem trata com a mediunidade, né? Então, preciso realmente estudar para diminuir os prejuízos no exercício mediúnico. Agora o item 169, né? Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra. Estamos aqui estudando o livro dos médiuns de Allan Kardec, no seu capítulo 14, dos médiuns. Nós estamos estudando sobre os médiuns videntes e vamos agora para o item 169, que Kardec diz o seguinte: certa noite, assistimos à representação da ópera Oberon. Acho que não, como é que se lê isso? Oberon. Oberon, né? Deve ser assim, não sei. Oberon. Em companhia de um médium vidente muito bom. Havia no salão grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos que pareciam participar do espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, dando a entender que escutavam as suas conversas. No palco se desenrolava outra cena. Por trás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em arremedá-los, imitando seus gestos de modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços para lhes dar mais energia. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras. Julgamos as suas intenções um tanto levianas e o evocamos após o término do ato. Ele nos atendeu ao chamado e reprovou com severidade o nosso julgamento temerário. Não sou o que pensas, sou o seu guia e seu espírito protetor, e estou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, ele nos deixou dizendo: adeus, ela está em seu camarim, é preciso que eu vá vigiá-la. Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que achava da execução de sua obra. E ele disse: não foi de todo má, mas foi fraca. Os atores se limitam a cantar. Faltou inspiração. Depois acrescentou: espera, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Logo foi visto no palco, pairando acima dos atores, partindo dele, uma espécie de eflúvio
que se derramava sobre os intérpretes, aumentando-lhes consideravelmente a energia. Interessante aí, Paulo Renato, o espírito ajudando ali, né, para que aquele espetáculo, aquela apresentação pudesse fluir da maneira que ele achava que seria mais adequada. Justamente. Kardec até levanta essas questões no Livro dos Espíritos, né, perguntando se os espíritos se interessavam pelos nossos trabalhos de arte. Então os espíritos responderam a Allan Kardec que eles se interessavam pelo que havia de propensão, digamos assim, de melhor inclinação à boa arte, não ao trabalho em si. Porque os espíritos superiores, na esfera em que eles estão, os trabalhos de arte são muito melhores. Então muitos deles não se interessam pelos trabalhos de arte, pela arte, né, mas pelo potencial que o artista deixa transparecer. E aqui no caso esse espírito amigo da cantora, né? Isso. Ele naturalmente está potencializando aquilo que ele percebe nela de possibilidade, como se faz hoje, né? Tem muitos artistas trabalhando em comunidades para dali, muitas vezes, extrair grandes talentos que eles percebem, que eles detectam, né? E quando percebidos esses talentos natos, eles potencializam, investem, igualzinho esse espírito está fazendo aqui. Então é interessante também considerar que Kardec diz que evocou o espírito que estava lá no palco para ajudar, mas Kardec não sabia se ele queria ajudar, e também evocou o autor da ópera. Então parece que Kardec tem livre acesso a qualquer espírito, né? Evocou um, evocou outro, faz o que quer. Quem conhece a obra espírita sabe que não é assim, porque ele sempre perguntava ao instrutor espiritual, normalmente é São Luís, se era conveniente, se poderia evocar esse aquele espírito. Até porque o objetivo ali era de um estudo, né? Era de entender o fenômeno. Para trazer essas instruções. Não era uma mera curiosidade. Ele não estava ali evocando o espírito por mera curiosidade de saber o que ele estava fazendo ali. Havia todo um propósito. Ele estava trabalhando em cima das obras básicas, né? No Livro dos Médiuns, no caso aí, ele traz para que a gente pudesse entender esse mecanismo, né, da vidência. Ele estava acompanhado de como ele mesmo diz, um bom médium vidente. E era importante ele constatar, né, como essa mediunidade da vidência ela se confirmaria ou não dentro daquilo que o médium estava relatando e das evocações que foram feitas posteriormente. E elas se confirmaram. Como você falou, ele precisava daquele campo de trabalho, de experiência, para depois consolidar nos livros, colocou em livros, né? Que hoje conhecemos como obras fundamentais, ou obras básicas do Espiritismo. Os Espíritos mesmo haviam dito a ele que ele não precisaria se preocupar em colher, em buscar fenômenos, porque tudo aquilo que ele deveria estudar chegaria a ele naturalmente, porque os Espíritos que dirigiam aqueles fenômenos, responsáveis por aqueles fenômenos, iriam dar a Allan Kardec as experiências para observação que fossem necessárias ao trazimento da obra espírita, né? No caso aqui do Livro dos Espíritos, que é a obra inicial. Então Kardec estava aqui na mesma condição do André Luiz, né? Que o Chico dizia, o Emmanuel também falava isso para o Chico, que André Luiz não estava de moto próprio, de livre vontade. Ele representava forças espirituais superiores ao próprio Emmanuel. E a Kardec aqui é a mesma coisa, representava, estava na condição de representante encarnado de forças superiores, que em nome de Jesus deveriam trazer o Consolador prometido pelo Cristo há 2000 anos. Chegamos ao final de mais um programa, passar muito rápido, mas não se preocupe, semana que vem daremos continuidade, ainda falando sobre os médiuns videntes, mas já iniciando o item 170. Muita paz a todos e até lá. Muita paz, Deus nos abençoe. Jesus nos conduza.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, muita paz. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos aqui para gravar mais um programa do Clube da Fraternidade, né? Lembrando a vocês que vocês devem contribuir pelo número 3386-1422. 3386-1422. Lembrando a vocês que nós nos referimos às revistas Revista Espírita de 1858 a 1868. Astênio. Sim, senhor. Vamos continuar? Vamos continuar. Nós estamos na Revista Espírita de fevereiro de 1860. Estávamos no nosso último programa nós estamos vendo os boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e aqui especificamente o que ocorreu na reunião geral, na sessão geral da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, numa sexta-feira de 13 de janeiro de 1860. As reuniões lá eram semanais às sextas-feiras, sendo que uma era a sessão geral e outra era a sessão privada. Sessão particular. Então, nós estamos vendo as comunicações diversas, as correspondências diversas, né, recebidas e lidas nessa reunião de 13 de janeiro de 1860. A última que nós vimos foi a carta do senhor Albert Ferdinand de Béziers, contendo 3 fatos notáveis que lhe são pessoais, provando a ação física que os espíritos podem exercer sobre certos médiuns. Kardec não transcreveu a carta, porque, como nós vimos, não dá para transcrever tudo, né? Bom, terceira comunicação. Carta do senhor Crozet, do Havre, médium correspondente da sociedade, dando conta de uma comunicação recebida conjuntamente com o senhor Sprenger, da parte de um espírito brincalhão. Trata-se do espírito de um capitão da Marinha, morto em Marsella há 6 meses, explicando com precisão e lucidez notáveis as cartadas do jogo de Béziers e a maneira pela qual faz os parceiros perder ou ganhar. E Kardec diz que será publicada, né? Então vamos aguardar a publicação, mas a gente vê então que um camarada que aparentemente foi um grande brincalhão durante a existência, né, era capitão da Marinha, e estava desencarnado há 6 meses e continuava fazendo atrapalhadas na qualidade de espírito, inclusive influenciando em jogos, né? Explicando... basicamente você está se referindo àqueles espíritos que são brincalhões. Sim, né? Dessa categoria. Dessa categoria. Uhum. E ele se comportava como tal. Sim, e obviamente que os espíritos brincalhões estão enquadrados no conceito de espíritos inferiores, né? Sim. Então, explicando com precisão e lucidez notáveis as cartadas do jogo de Béziers e a maneira pela qual faz os parceiros perder ou ganhar. Bom, quarta comunicação. Um espírito dançarino. O senhor e a senhora Netz, membros da sociedade, desde algum tempo recebem comunicações de um espírito que se manifesta dançando constantemente. Como é que é isso, né? Se manifesta dançando, né? Isto é, fazendo dançar uma mesa. Então, como ele era dançarino, ele fazia dançar a mesa. Que marca o ritmo perfeitamente reconhecido de uma polca, de uma mazurca, de uma quadrilha, de uma valsa em 2 ou 3 tempos, etc. Jamais quis escrever e não responde senão por batidas. Por esse meio, chegou a dizer que era peruano, de raça indígena,
morto há 56 anos, com 35 anos de idade, desencarnado há 56 anos e provocando fenômenos físicos, né, das mesas, etc. E já vimos também que quem provoca fenômenos físicos são espíritos inferiores, né? Não que os superiores não possam, mas os inferiores têm maior facilidade. E você vê, Astênio, espírito que morreu há 56 anos, né? Uhum. Ele está preso no tempo e no espaço. Né? Sim, já podia ter avançado muito, né? Muito. Porque se quando encarnado dá para a gente avançar, se houver esforço, maturidade, como desencarnado dá para avançar muito mais. Exatamente. Né? Enfim, bom, mas aí Deus nos condena a sermos livres, né? E aí... Livre-arbítrio. Bom, então voltando aqui um pouquinho. Por esse meio chegou a dizer que era peruano, de raça indígena, morto há 56 anos, com 35 anos de idade. Que em vida gostava muito de aguardente, era um beberrão também, né? Que em vida gostava muito de aguardente e que atualmente frequenta os bailes públicos. Ou seja, desencarnado há 56 anos, não quer nada com a vida, né? Então, frequenta... E ainda usa os outros, né? Isso, que bebem também. Para ele beber. Para satisfazer as suas... Né, seus desejos. Bom, então frequenta os bailes públicos onde sente muito prazer. Apresenta a particularidade de jamais chegar antes das 10 horas da noite e em certos dias. Diz que vem para a senhora Netes, mas só se comunica por meio do concurso do senhor D. Quer dizer, ele vem atraído pela senhora Netes, mas ele só consegue se comunicar através do senhor D. Médium de efeitos físicos, está explicado. A senhora Netes... A mesa, né? A mesa. Isso. A senhora Netes era médium psicógrafa. Ele não escrevia, provavelmente nem soubesse escrever, porque... Né? Exatamente. E aí ele provocava os fenômenos físicos através do senhor D. Né? De sorte que necessita da presença de ambos. Então, quer dizer... parece que a senhora Netes oferece a ele determinados fluidos para que ele possa provocar o fenômeno, né? Porque ele precisa que os dois estejam presentes. Né? Assim, o senhor D jamais conseguiu que ele viesse à sua casa, e a senhora Netes não poderá recebê-lo se estiver sozinha. Interessante, né? Então, ele só consegue se comunicar, e dessa forma, se os dois médiuns estiverem juntos. Bom, aí quinta comunicação. Leitura de uma comunicação espontânea enviada pelo senhor Rabash de Bordeaux, em continuação às que foram publicadas sob o título de Conselhos de Família. Não sei se você se lembra disso aqui, Amorê, aquele palácio, parece um castelo, né, em que o guia espiritual da família se comunicava semanalmente, etc. Fazia fenômenos, né? Não, e ele dava esclarecimentos, informações à família. Eram esclarecimentos bons, né? Ele era um espírito elevado, mais elevado. Então aqui faz leitura de uma comunicação espontânea enviada pelo senhor Rabacho de Bordeaux, em continuação às que foram publicadas sob o título de Conselho de Família. Só que essa nova carta Kardec não publicou, né? A senhora Forbes procede à leitura de 3 comunicações espontâneas obtidas por seu marido sobre o amor filial, o amor paterno e a paciência. Notáveis por sua elevada moralidade e simplicidade de linguagem, essas comunicações podem ser classificadas na categoria de conselhos íntimos ou conselhos familiares, etc. Também não foram publicadas, né? Aí vem os estudos. Até então foram as comunicações, agora os estudos do dia, né? Porque aqui era uma reunião particular. Evocação do espírito de Castelnaudari, já evocado a 9 de dezembro de 1859, a Revista Espírita de 1859 não somos nós que lemos aqui, que estudamos aqui, né? Ímpares, né? É uma outra equipe, né? Então, evocação do espírito de Castelnaudari, já evocada a 9 de dezembro. E aí Kardec coloca entre parênteses: vide a relação completa sob o título de História de um Danado. Então, isso aqui lá na revista de 1859. Segundo estudo, evocação do espírito dançarino. Se lembra do espírito dançarino, né? Que nós vimos ainda há pouco, se comunicava fazendo a mesa dançar. Sim. Né? E agora com batidas também, né? Isso, Então, evocação do espírito dançarino. Não quer escrever, então continua não querendo escrever. Eu estou desconfiado que ele é analfabeto. Não quer escrever, mas bate o ritmo de várias danças com um lápis e agita o braço do médium cadencialmente.
São Luís dá algumas explicações sobre o seu caráter e confirma as informações precedentes. Então, já que ele não escrevia, perguntaram a São Luís e falaram. São Luís deu informações sobre ele. Kardec não transcreve aqui, mas certamente falou que era um perdidinho. Né? Era um brincalhão. Bom, e aí prossegue terceiro estudo. Perguntas sobre as manifestações de Fons, perto de Albenas ou Albenaz. É respondido que há algo de verdadeiro nesses fatos, mas que não devem ser aceitos sem controle e, sobretudo, que devemos nos manter em guarda contra o exagero. Então, São Luís orientou, falou, tem algo lá de verdade, mas não é bem assim não, tem exagero nesse negócio. Né? Quarto estudo, evocação de De Pera, prior de Armilha, então era católico, né? Prior, fornece importantes detalhes sobre sua situação e seu caráter. Então, a gente viu no programa anterior que ele ia ser evocado, né? Trouxe detalhes, mas Kardec, importantes detalhes, Kardec não publicou esses detalhes. 2 comunicações espontâneas são obtidas. A primeira é pelo Sr. Rose, que é o próprio médico que recebia o Espírito de Verdade, de um espírito que se designa sob o nome de Estelle Requier, e que havia levado uma vida desordenada e faltado a todos os seus deveres de esposa e de mãe. A segunda comunicação pelo Sr. Forbes, contendo conselhos sobre a cólera. Então, Kardec só relata que foram recebidas essas 2 publicações, só não relata, não descreve o conteúdo dessas comunicações. E aí chegamos, então, na ata da reunião, né, ou melhor, na reunião de 20 de janeiro de 1860, que foi uma sessão particular, que começaram com a leitura da ata de 13 de janeiro. E consta dessa reunião, né, de 20 de janeiro, o seguinte: são admitidos como membros titulares, eles primeiro leram a ata de 13 de janeiro e agora continua a reunião. São admitidos como membros titulares, conforme pedido escrito e após relatório verbal. Aí tem 3 aqui que foram admitidos. O senhor M. Krafzoff, de São Petersburgo, apresentado a 13 de janeiro. O senhor Julien de Belfort, apresentado a 13 de janeiro, o senhor Conde Alexandre Stenbock Fermor, de São Petersburgo, apresentado a 6 de janeiro. E aí prossegue com comunicações diversas. Né? Então, sempre entendido que comunicações diversas aqui podem ser, por isso que a gente tem que ver o teor, que podem ser cartas recebidas ou podem ser mensagens psicografadas. Né? Perfeito. Então, vamos ver aqui a primeira comunicação. Leitura de uma comunicação espontânea recebida pelo senhor Pecher, membro da sociedade. Então, a comunicação aqui quando fala comunicação aqui, é psicografia. Sim. Né? Bom, segunda comunicação. Novos detalhes sobre o espírito dançarino. Então, uma outra comunicação, dando mais alguns detalhes sobre aquele espírito dançarino. A senhora Netz, que é médium escrevente, havendo interrogado outro espírito a esse respeito, né, sobre o médium dançarino, obteve várias informações por sua conta, entre outras a de que era bastante rico quando vivo. Então esse dançarino era bastante rico, muito provavelmente então não fosse analfabeto, né, porque era rico, normalmente o rico sabe alguma coisa, né? Bom, de que morreu em um acidente de caça, no momento em que se achava completamente só. Tendo mais tarde interrogado o próprio dançarino sobre esses fatos, com o auxílio de seu médium, por meio de batidas, obteve respostas idênticas. Então, ele volta a se comunicar somente através de batidas. Sim. Ora, a senhora Netz não havia comunicado ao médium as primeiras respostas escritas. Por outro lado, já não era ela que servia de médium, e além disso tinha formulado perguntas insidiosas que podiam levar a respostas contrárias ou contraditórias. Né? Sim. Havia, pois, de uma e de outra parte, independência de pensamento, e a correlação das respostas é um fato característico. Então, ela recebeu informações através de outro espírito e através de outro médium, que não foi através dela mesma. E as informações... E juntou, né? As informações para ver se é verdade, né? Outro fato igualmente curioso é que seu médium predileto,
para a dança, um dia, ao sair de casa, olha só, isso aqui é muito interessante, né? O médium predileto desse espírito para a dança, né? Então, outro fato igualmente curioso é que seu médium predileto para a dança, um dia, ao sair de casa, foi tomado de movimentos involuntários que o faziam andar em cadência pela rua. Você já pensou? Que situação desagradável você começar a dançar no meio da rua? Né? Como aquele dançarino que nós tivemos aqui no início do século. Eu esqueci agora o nome dele, que ele dançava muito. Mas ele dançava na rua também, sem querer, não? Não, dançava na chuva e tal. Então, no livro dos médiuns tem um caso, né, de um operário francês, né, que ele, no estado de possessão, o espírito o levava ao meio da rua se ajoelhar perto de moças, pedir as moças em casamento, essa coisa toda. E depois não lembrava. Depois não lembrava de nada. Né? E aqui o médium foi levado a andar em cadência, como se estivesse dançando. Né? Exatamente. Isso é muito chato, né? Bom, mas olha só o que Kardec diz em seguida. Por sua vontade, e se endireitando, podia parar esse movimento. Então ele podia resistir à vontade do espírito, né? Então, por sua vontade e se endireitando, podia parar esse movimento. Mas desde que se abandonava a si mesmo, suas pernas retomavam o modo de andar do dançarino. Então, quer dizer, se ele tivesse concentrado para não dançar, para não fazer esses movimentos, ele não fazia. Mas bastava que ele relaxasse e ele começava a dançar. Né? Nada havia de ostensivo para despertar a atenção dos transeuntes. Mas, por isso mesmo, compreende-se que espíritos de outra ordem e mais mal intencionados que o dançarino, que afinal de contas não quer senão se divertir, possam provocar sobre certas organizações movimentos mais violentos e da natureza dos que se veem entre os convulsionários em crise. Então Kardec está dizendo que sim, de fato, através dessas incorporações, os espíritos podem levar os médios a praticar alguns atos ridículos, né, contra a própria vontade. Exatamente. Né? E aí, terceira comunicação, né? Relato de um fato de comunicação espontânea do espírito de uma pessoa viva, feita pelo senhor DG. E a gente já viu aqui em outros programas, né, comunicações de espíritos de pessoas vivas. Né? Estão encarnadas ainda e deixam o corpo... sono, né? Dormem e vão se comunicar em outro local, né? Como na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Relato de um fato de comunicação espontânea do espírito de uma pessoa viva, feito pelo senhor DG, médium escrevente, e que lhe é pessoal, que deve ser amigo, né? Este espírito entrou em detalhes circunstanciados, completamente ignorados do médium, e a exatidão deles foi verificada. O senhor DG, então, esse espírito de pessoa viva, apresentou detalhes e tal, que puderam ser confirmados depois que era ele mesmo, né? O senhor DG não conhece essa pessoa senão de vista, uma única vez numa visita, não mais o tendo encontrado depois. Sabia apenas seu nome de família. Ora, o espírito assinou ao mesmo tempo o seu nome de batismo, que era exatamente o seu. Então não inventou nome, né? Essa circunstância, aliada a outras indicações de tempo e lugar fornecidas pelo espírito, é uma prova evidente de identidade, né? Até porque ele foi depois confirmar, né, se existia aquele Kardec era muito... ele fazia as coisas, mas ele investigava. Sim. Se era verídico, se não era verídico. E nesse caso aqui, parece que o próprio senhor DG foi investigar, né? E confirmou que as informações que o espírito deu... confirmou. Bom, o senhor Conde DR observa a respeito que esses tipos de comunicações, por vezes, podem ser indiscretos e pergunta se a pessoa em questão teria ficado satisfeita se tomasse conhecimento da conversa, né, da conversa que teve essa pessoa viva que se comunicou. Né? Então ele está lá se comunicando, mas ele pode não ter consciência do que ele está falando, porque ele está ali como se ele fosse um espírito desencarnado, como se fosse. Agora, se depois
depois chegasse para ele e dissesse, lá na reunião você falou isso, né? Será que ele ficaria satisfeito? Então, aí tem o Kardec continua esclarecendo. A isso foi respondido que, primeiro, se a pessoa se comunicou é porque eu quis, como espírito, desde que veio por vontade própria, considerando que o Sr. G, não pensando nela, não a tinha chamado. Então, ela não foi evocada, ela foi porque quis, falou o que quis, não tem que se arrepender do que falou. Livre-arbítrio. Segundo, desprendido do corpo, o espírito sempre tem o livre-arbítrio, não dizendo senão o que quer. Então, não falou lá contra a vontade, né? Não é só porque está falando como se fosse espírito livre que vai falar o que não quer, né? Pelo contrário, tem mais vontade ainda, né? Sim. Terceiro, nesse estado, o espírito é mesmo mais prudente do que em estado normal, porque melhor aprecia o alcance das coisas. Se esse espírito tivesse visto um inconveniente qualquer em suas palavras, não as teria dito. Então, concluíram de que, uma vez que recebesse comunicação de um espírito ainda encarnado, poderia levar ao conhecimento desse homem ou dessa mulher aquilo que ele disse lá na reunião, né? Porque não teria inconveniente algum. Tranquilo? Tranquilo. E o nosso tempo vai avançando, pouquinhos minutos para terminarmos. Quarta comunicação. Acontecia tantas coisas nas reuniões, né, cara? Não sei quanto tempo demorava, mas, né? Para transcrever essas reuniões, né? Nossa, dá trabalheira. E eu acho que essas reuniões entravam pela madrugada, porque é muita coisa. Bom, leitura de uma comunicação de Lyon, dirigida à sociedade, na qual, entre outras coisas, é dito. Kardec fala de uma comunicação de Lyon, mas não diz quem foi o autor da comunicação, sim, né? Então, nessa comunicação consta o seguinte, que a reforma da humanidade se prepara pela encarnação na Terra de espíritos melhores, que constituirão uma nova geração, dominada pelo amor do bem. Então, nessa época já estavam informando isso, né? Que os homens votados ao mal e que fecham os olhos à luz fecham os olhos à luz, reencarnarão numa nova falange de espíritos simples e ignorantes, enviados por Deus para trabalhar na formação de um globo inferior à Terra. Então, os espíritos rebeldes serão trasladados para um mundo inferior à Terra, né? Só poderão encontrar-se com seus irmãos terrenos depois que houverem, por meio de rudes trabalhos, alcançado o nível onde estes últimos vão entrar, após esta geração, pois não será permitido aos espíritos maus assistir ao começo desta brilhante transformação. Então, isso foi uma comunicação recebida em algum centro lá em Lyon, né? E aí a gente vê que isso aí gerou, a gente vai ver, né? Isso aí gerou algumas críticas, porque acharam que isso aqui contrariava os princípios até então estudados, que parecia que seria que os espíritos retrogradam, né? Uma vez que iriam reencarnar no mundo inferior, esse tipo de coisa. Bom, o senhor Teubé observa que essa comunicação parece consagrar o princípio de uma marcha retrógrada, contrariando tudo quanto nos foi ensinado. Ou seja, o senhor Teubé era um chato, né? Mas logo em seguida, e o nosso tempo não vai dar, mas a gente começa pelo menos, logo em seguida tem uma discussão, Kardec coloca aqui, né? E esclarece tudo. Trava-se uma longa e profunda discussão a respeito, que assim se resume. O espírito pode decair como posição, mas não em relação às aptidões adquiridas, né? Então, perfeito. Perfeito. Se você pega um milionário... A cultura fica com ele. Sim. Mas ele pode voltar retroativo. Sim, né? Se você pega um milionário e bota para morar num barraco durante determinado tempo, ele continua sendo milionário, embora morando no barraco. Se você bota... Se você pegar um Thomas Edison, né, retroativo, que ele vai começar tudo de novo, ele vai descobrir a lâmpada. Sim, então, quer dizer, só muda a morada dele. Então não há retrocesso nenhum, né? Não há. Bom, por princípio... É para evoluir mesmo. Isso, é para provocar mais progresso ainda. Exatamente. Nele, né? Então, por princípio da não retrogradação, deve entender-se o progresso intelectual e moral. Então, é nisso que não retrograda, né? Isto é, o espírito não pode perder o que adquiriu em inteligência e moralidade, e não volta ao estado de infância espiritual. Só que a gente vai ter que parar
né, porque o tempo da gente está no finalzinho e a gente volta ao início desse parágrafo no nosso próximo programa. Né? Pois é uma pena. Vai ser algo interessante. Pois é uma pena, né? Estamos terminando esse capítulo, né, para continuar depois, né? Vamos falar aqui no Clube da Fraternidade. Contribuam 3386-1422. 3386-1422. Terminamos aqui, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.